Olá, serzinho de luz, como é que vocês estão? Tudo certo? Faz tempo que eu não vim aqui, mas hoje eu vim trazer um assunto que passou por muitas fases aí na vida da Luíse, que é a noite escura da alma. Você já ouviu falar que é a noite escura da alma? Se não ouviu falar e gosta desse assunto, já se inscreva aí no canal, já deixa um coraçãozinho para Luíse. E a noite escura da alma, o que é a noite escura da alma? O que é alma, na verdade, né? A minha primeira noite escura da alma começou aí há 3 anos atrás, mais de 3 anos antes da pandemia, quando eu não me encontrava mais. A noite escura da alma, elas são algumas catarses, é quando a gente começa a se questionar, quando tudo que a gente tem, tudo que nós construímos não é suficiente. É como se a nossa alma precisasse se encontrar, é como se a gente precisasse se conectar. E começou aí na pandemia, logo em seguida eu conheci aí a minha tal da chama gêmea, e com isso fez com que eu voltasse a me conectar comigo, eu buscasse a minha melhor versão. E na fase do espelhamento e na fase da separação, aquilo voltou com mais força e voltou com forma de depressão, voltou com forma de o mundo tá contra mim, como é que eu não me acho em nenhuma área, como é que quem sou eu? E ali eu comecei a ter a minha noite escura da alma. A noite escura da alma, ela tem vários estágios, vários momentos, mas o mais forte para Luíse, cada um tem a sua forma. Aqui eu trago as minhas experiências. Foi nesta fase onde eu não conhecia a minha essência, eu não sabia quem eu era, eu não tinha me encontrado numa profissão, em relacionamento, eu não me encontrava em nada, eu estava com um buraco dentro de mim. E a noite escura da alma, ela vem antes, aí ela, para mim, quando ela veio aí antes da minha expansão de consciência, ela veio sinalizando que eu precisava olhar para dentro. E a noite escura da alma, ela acontece muito forte, tanto no início, quando você termina com alguém, quando você aí tá, o teu trabalho não te satisfaz, a tua profissão não te satisfaz, quando alguém morre, quando você entra numa uma depressão profunda, é quando você começa, nada faz sentido mais, você não entende o que você está sobrevivendo, e por isso que pessoas entram em grandes, profundas depressões aí, que querem aí encaminhar para a luz, né, para outro plano, porque de uma certa forma não está se encontrando. E ela acontece quando o nosso ego começa de uma certa forma a querer, em alguns momentos, que também foi uma fase que a Luíse teve, a querer dominar. É quando você começa também a expandir a tua consciência, você começa a entender que você é uma consciência, que você está temporariamente humano, e o teu ego, o que é o ego, ser de luz? O ego é a construção da tua mente, de todas as crenças, de tudo que você criou como realidade. Então o teu ego, ele começa a dizer para você que você é incapaz, ele começa a dizer para você que isso que você está passando, você é uma coitada, ele começa a dizer para você que você aí não vai chegar a lugar nenhum, ou que você aí está sendo rejeitada, que você está sendo culpada de alguma coisa. Então o ego, em todas as fases da noite escura da alma, ele trazia pontos como se eu fosse culpada, ele trazia pontos para mim segurar a matéria. Ele começa a dizer para você que você não construiu nada aos 30 anos, que você não construiu nada aos 28 anos, que você não tem uma faculdade aos 28 anos. Foi quando eu comecei minha faculdade, não tinha nada, né? Foi uma fracassada por não ter nada. E este ego fracassado da Luíse, ele foi a construção da minha ancestralidade, que a matéria, que os outros
pensam é muito mais importante. E a noite escura da alma é quando a tua alma, junto com a tua fonte, com o teu eu sou, está preparado para expandir, está preparado para se conectar, está preparado para buscar dentro de si algo além do que tu tem. E geralmente são em catarses. A primeira noite escura da alma da Luísa foi após um término, onde eu me senti culpada e eu me senti injustiçada, né? Eu não sei até hoje muito o que aconteceu, em alguns pontos, outros eu entendi, eu tive um espelhamento muito forte, eu busquei muito, eu me conectei muito com as minhas sombras. Geralmente na noite escura da alma é quando a gente começa a se conectar com as nossas sombras, e a noite escura da alma, ela vem para a gente começar a expandir a nossa consciência cósmica, a entender que nós temos sombras e que a gente precisa abraçar as nossas sombras. E se você está passando por uma noite escura da alma, você tem sim, talvez um propósito, talvez, né? Mas até hoje, de tudo que a Luísa se deparou, de expandir a tua consciência, de começar o despertar espiritual, começar essa jornada de expansão cósmica, de você entender que você aí não é o teu ego, você não é o que foi dito para você, o que a tua família acredita, o que tu acreditava, não. E você começa a entender que a sua essência amorosa, ela pode ajudar outras pessoas, que não faz sentido para você ter tudo, ter um trabalho, ter dinheiro e você não ajudar o próximo, você não se conectar com você não ser feliz abraçando uma árvore. Hoje eu fui tirar o lixo e eu abracei uma árvore, eu faço isso diversas vezes, só que hoje eu não olho para ver que se tem alguém me olhando, se alguma coisa vai acontecer, porque hoje eu me satisfaço com todo, né? Eu acabei de fazer uma meditação onde eu me conectei com a minha centelha divina. Então, se você tá passando por uma noite escura da alma, é um chamado da tua alma e tá sendo tão doloroso porque você tá vendo que você tem sombras. No meu caso foi muito doloroso porque eu me conectei com uma jornada de chama gêmea, onde eu tive a minha melhor versão e vi muitas sombras. E quando eu me deparei com essas sombras, foi doloroso eu entender que as pessoas ao meu redor estavam certas, que eu tinha tantas sombras que eu era um poço de sombras. Mas eu tive que trabalhar ela. O Noite Escura da Alma começa a ser o primeiro chamado da tua alma para você se desprender, para você se purificar. Luiz, e como que eu saio dessas noites escuras da alma? Com muita fé, se conectando ao anjo de guarda, se conectando a silenciar mais a sua mente, tentando entender que você precisa se purificar, tentando entender que você tem sombras e que você precisa olhar para essas sombras, que essas sombras elas não foi aí catalisada quando você teve crises aí no teu antigo relacionamento, que foi o meu caso, né? Eu não estava, desde a pandemia, não estava me descobrindo, eu estava num profundo vazio dentro de mim e eu comecei a beber muito. Quando eu conheci a tal da chama gêmea, eu bebia muito, eu tive muitos ataques espirituais e eu me deparei com tantas sombras e aquilo fez eu realmente olhar para dentro de mim e dizer quem eu sou. O que eu vim fazer aqui? E geralmente a noite escura da alma ela vem com esses questionamentos. Você começa a querer questionar tudo. O que você vai fazer, qual é o seu propósito, se é certo mesmo você tá esse relacionamento. Não foi o meu caso, mas tem muitas por aí que dizem, né? Será que eu estou, se eu não estou? Será que eu devo ficar, se eu não devo ficar? Só que você vai somente entender
quando você começa a olhar para dentro. E uma dica que a Luíse dá olha para a situação que tu tá passando e veja se tu tá passando, tu tá nesse relacionamento por causa da tua família, para deixar a tua família como a sociedade quer, ou é porque você ama. Luíse, eu amo, tá? O que espelho esse relacionamento tá te trazendo? Quais são as sombras que esse relacionamento só tá te mostrando as tuas sombras, ou só tá trazendo sombras que você precisa olhar lá na sua infância. As nossas feridas primordiais, como a injustiça, a rejeição, o abandono, a traição, veio lá na nossa infância até 7 anos de idade. Já dizia Lise Bourdon, acho que é isso, acho que é Lise Bourdon. Tem aqui audiobook no YouTube, ela é maravilhosa, eu vou deixar aqui embaixo. Assista os áudios, os vídeos dela, ou leia o livro dela, ela é francesa, se não me engano, e ela traz uma linguagem simples, falando aonde foi ativada, quais são as máscaras, né? E foi isso, junto com o Ho'oponopono, que eu entendi, né? Eu acessei lá na barriga da minha mãe, quando eu fui rejeitada. Luíse, tu foi rejeitada pela tua mãe? Meu bem, primeiramente, hoje não faz mais sentido tentar entender isso, porque eu entendi que hoje eu entendo que é o momento que você está grávida e você se rejeita, pode ativar uma ferida. Segundo, que a minha mãe na época tinha 16, quando eu nasci, eu tinha 17, a minha mãe tinha 17 anos. Então, quando ela engravidou, ela tinha 16. Então, a gente tem do aniversário dela, 17, para o meu nascimento, 2 meses. Então, ela passou a maioria da gravidez dela com 16 anos. Imagina com 16 anos, naquela época, né? Namorando, sem ser casada, descobrir uma gravidez. Então, só o fato dela se rejeitar, ficar preocupada com o que os outros iam pensar, já ativou um monte de ferida em mim, inclusive a primordial, que é a da rejeição. E eu aí sempre tive catarses em minha vida toda de rejeitada, e a maior de todas foi quando eu fui rejeitada pela minha chama gêmea. Aquilo bateu com uma força que eu não sei explicar e nunca vou conseguir explicar, mas bateu com uma força na minha alma. Foi algo que foi destrutivo para mim, só que ao mesmo tempo foi ali que eu comecei a buscar a fé. Eu comecei a fazer 21 dias de limpeza de oração de Arcanjo Miguel e comecei a fazer oração para o anjo de guarda, e foi aquela fé que começou eu a buscar, recebi o tarô, comecei a expandir minha consciência. Foi na expansão de consciência que tudo começou a mudar. Recentemente, eu tive algumas vezes aí noite escura da alma, então em algum momento, quando eu começo a me desconectar com o meu propósito de alma, com o todo, com o fato que eu vim fazer aqui como essência, e eu começo a me conectar muito com a matéria, eu começo a sentir um vazio, parece que eu tô ganhando bem, as coisas estão fluindo, eu comprei isso pra minha casa, tá tudo fluindo perfeitamente. Esse 2024, tudo que eu queria, eu manifestei, tudo que eu queria, eu manifestei. Tá perfeito, mas tem um buraco. Começou a ter um vazio, eu comecei a sentir vontade, falta, meu vizinho aí, então eu vou ficar muito tempo com meu vizinho aí, tá furando parede, deixa ele furar, né? A gente tem que ter progresso, é isso que a vida é. Então, eu comecei a sentir uma falta de me conectar mais de novo. Eu não estava mais fazendo meditação, eu comecei a sentir uma falta de, meu Deus, eu não estou seguindo o meu propósito, eu só estou trabalhando. Dentro do meu trabalho eu faço o meu propósito, mas eu não estou fazendo, eu não estou me conectando, e aquilo começou. Eu tive aí, recentemente, de uma certa forma, eu me senti aí injustiçada por um amigo meu, e aquilo me deu uma catarse bem de
3, 4 dias, não foi mais de 3, 4 meses, de 3, 4 anos, mas aqueles 3, 4 dias fez eu assim, nossa, por que que uma entidade veio fazer isso? Por que que uma entidade, aquilo verberou em mim, aquilo me machucou e aquilo me... enfim, até que eu soltei a resistência. Eu disse pro meu ego, ego, não importa o que aconteceu. Tu sabe quem tu é, ego. Então, assim, não importa, não quero entender se teve entidade, se foi uma pessoa, se foi... Não tenta entender, ego. Desprenda. E foi ali que eu entendi que eu preciso trabalhar, em nome de Deus. Mas já que eu tô acabando aí, mas eu precisava trabalhar e me desprender. Então, eu vim trazer esse vídeo curto para dizer aí para você, meus amores, que se você tá passando pela noite escura da alma, você precisa começar a silenciar a tua mente, uma meditação guiada. Tem várias meditações guiadas, eu vou trazer uma meditação, vou deixar aqui embaixo, para guiada de mentor, tá? Para você fazer, tá? São as meditações que a Luísa fez durante muito tempo. Fazer oração pro teu anjo de guarda, acenda uma vela pro teu anjo de guarda, começa a pedir para ele para seguir teu propósito, pede para ele te mostrar como trabalhar esse vazio. E se você tá vivendo esse vazio, não adianta ficar preso nesse relacionamento, não adianta ficar tentando sobreviver, senão você vai ficar só andando atrás aí do seu vizinho aí do lado. Não tem o que fazer, ser de luz. Então, se você tá passando pela noite escura da alma, você precisa começar a entender que é um processo da tua alma junto com o teu ego para desprender, para se purificar. É o processo antes da tua expansão. É o processo quando você começa dentro da noite escura da alma. Tem aí, né? E são os estágios juntamente aí com o despertar da consciência, que é quando você aí começa a se desconectar das pessoas, você começa a buscar a sua solitude, você começa a viver a sua solitude, você precisa purificar o teu corpo. Então faz um ano que a Luísa não bebe bebida alcoólica, começa a fazer várias coisas. De vez em quando eu bebia, até que eu comecei a criar mais consciência, começa a se conectar mais, a trabalhar para a espiritualidade. De uma certa forma, tudo começa a se andar, que o teu trabalho, de uma certa forma, é fazer o bem, não precisa ser para a espiritualidade, mas é fazer o bem, é trabalhar para a luz, é ser irmão, é se conectar com Deus, é enxergar que se você é Deus, você também tem que transmitir isso aonde você for. Então tudo começa a se encaminhar para isso. Então, se você tá uma noite escura da alma, onde você tá num término doloroso, onde nada mais se conecta, você tá tentando o teu trabalho, tu ganha bem, mas tu não é feliz, você chega em casa, você fica vivendo no passado, você tá se sentindo rejeitada, parece que você se culpa, você se cobra, o mundo tá te cobrando, tá tudo caindo. Você pode, e se você se deparou com esse vídeo, com certeza, tá? Você tá aí na noite escura da alma. E essa noite escura da alma é o chamado da tua alma. É uma catarse que tá acontecendo para você aí se desconectar. Para a tua alma começar a mostrar que tudo que você criou, construiu aí no teu ego, de vidas, né, de geração da tua família, não existe mais, não faz mais sentido. Não é você. Você não é seus medos, você não é suas inseguranças, você não é fracassada. Você é uma alma divina, você tem uma centelha divina. Você é Deus, você veio com propósitos lindos, você tem dons lindos. Você aí começa a enxergar o mundo de uma maneira mais leve. E as coisas, parece que o mundo começa a trazer sincronicidades dentro da tua alma. E tem momentos muito difíceis dentro do processo do despertar, como a solitude, como você ter que se desprender de pessoas, como muitas vezes você tem que entender, o teu ego tá dizendo que você é fracassada, que se você não é casada, você é fracassada. E ao mesmo tempo a tua alma tá dizendo, não, tu precisa desse processo.
Tu precisa desse tempo para você. Você precisa fazer essa meditação, você precisa começar a assistir vídeos, você precisa começar a ler livros. E é um processo muito desafiador e muito lindo. Depois da Noite Escura da Alma, a primeira Noite Escura da Alma da Luísa, quando eu me deparei com o despertar, eu tive uma lua de mel com o despertar. Foi que nem a lua de mel da chama gêmea, foi uma lua de mel do despertar, onde eu queria viver aquilo, eu queria só assistir vídeos e entender que eu era a criação, que eu era o todo, que eu vim aqui como uma centelha divina viver uma experiência para Deus, e que eu aí não sou, né, a realidade que eu vivia, e que eu vim com propósitos, que eu posso manifestar o que eu quiser, que eu que só de estar em presença já algo dentro de mim vibrava, né? E aquilo foi tão lindo. E depois acabou. E daí eu voltei porque eu tive que reconstruir minha vida financeira, eu perdi tudo, amores. Então eu tive que reconstruir tudo. Então eu voltei para a matéria, né? Então quando a gente tá aqui nesse plano terreno, a gente descobre que a gente tem o todo, né? Muitas pessoas têm essa primeira noite escura da alma, é quando descobre que tem o todo, começa a se conectar com Deus na igreja, onde for, e depois começa a voltar pro trabalho que ele tem que trabalhar. Daí voltar pro relacionamento que tem e voltar para aquela casa, e aquilo começa a desconectar, né? E foi, eu acho que a minha primeira escolha da alma foi antes do meu término. Aliás, a primeira não, né? Foi antes de conhecer meu ex. Mas a segunda foi antes do meu término, foi quando eu tentei ser dona de casa, quando eu tentei me botar em caixinhas, quando eu precisava fugir dessa dor, dessa sombra que eu tava, essas sombras eu precisava beber. Foi ali que começou, né? Então não foi uma pessoa, foi um conjunto de coisas, foi um conjunto de coisas. Eu estava me formando e eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia. E quando eu comecei a Noite Escura da Alma e comecei a me despertar, o universo começou a trazer sincronicidades para me chegar ao meu trabalho. Hoje eu sou taróloga, hoje eu trago muito dentro da terapia, dentro da conexão de olhar para dentro. Para mim as coisas não são só uma resposta. Ok, tá te traindo, tá isso, tá aquilo, mas eu sempre trago dentro da minha intuição alguma dica que pode fazer você olhar um pouco para dentro, porque esse processo que você está passando é só um processo, e é um processo, a gente está numa transição planetária, ser de luz, então é um processo para você se libertar às vezes, e às vezes isso que é a coisa mais difícil, que foi terminar lá com a chama gêmea, foi algo que doeu, me senti rejeitada, aquela pessoa fez de tudo para me sentir rejeitada mesmo, mas foi um espelhamento, ele não fez por querer. Não, né? Não fez, né? Hoje eu entendo, hoje eu já perdoei. Na Noite Escura da Alma você precisa trabalhar o perdão. Você precisa, porque pode ter certeza, se você tá aí cheio de sombras, alguma coisa tu tem que te perdoar, ou você tem que perdoar. Alguma coisa você tem que soltar. Quanto mais você se prender às feridas, às dores, mais você vai ficar na Noite Escura da Alma. Mais essas sombras vão vir, mais tu vai se sentir coitada, mais a sociedade vai dizer pra você, claro, que depressão é doença, mas mais a sociedade vai falar que você é depressiva, e quando você realmente começar a entender que você precisa se conectar com teu anjo de guarda, que não foi por acaso que desde criança você aí era uma criança muito empática, chorava por qualquer coisa, eu chorava. Eu tô te falando de 5, 6 anos de idade, de ir num viaduto e ver um morador de rua. Eu chorava, sempre me comovia. Eu me lembro com 8 anos, um Teleton, eu chorava, tudo me comovia. Eu sou extremamente empata, né? Que não era por acaso que vinha vozes na minha cabeça que falava coisas que acontecia, que não era por acaso que eu tinha sonhos premonitórios. Então você começa a
entender que se você veio assim, você veio com um canal mais aberto e que você veio e quando você começa a tua expansão de consciência, os seus canais aumentam, você começa a se conectar com chakras, com Kundalini, com vibrar alto. E você começa a entender que a importância de vibrar alto, a importância de cuidar da tua alimentação, de fazer uma meditação, de fazer uma oração. E é uma oração, a fé, amores. Se você está se sentindo assim, busque a tua fé. Comece a acender todos os dias uma vela para o teu anjo de guarda, conversa com ele. Eu dizia para o meu anjo de guarda, pelo amor de Deus, mostre o meu propósito. Eu não quero não trabalhar. Se meu propósito é para dentro de um centro espírita, trabalhar de graça, eu vou trabalhar. Eu não quero não trabalhar, eu quero sentir esse amor. Eu quero me conectar, eu quero entender que realmente eu vim por um propósito. E o meu ego dizia o tempo todo que eu era fracassada, porque eu não tinha uma casa, porque eu não me conectava, que eu não tinha um marido, que eu não tinha filhos, o meu ego, né? O meu ego e a minha família, né? Porque a minha família é muito presa a isso. Então, tu conversa com eles, eles deixam claro pra você que é feio não ser casada, que você vai ser só se você não tiver filho. Quem é que vai cuidar de você? Eu escuto isso todo dia, tá? Toda vez que eu vejo alguém da minha família, qualquer pessoa fala isso. Quem é que vai cuidar de você, né? E a minha alma nunca sentiu essa necessidade, né? A minha alma nunca sentiu que ela vai morrer, porque ela não vai, o corpo físico vai morrer, né? E não faz sentido para mim ter coisas por ter. E assim começou a minha noite escura da alma. Recentemente, como eu disse, eu tive brevemente, onde eu me questionei novamente quando começou de novo um vazio. E eu percebi quando teve um questionamento. E quando isso aconteceu, eu peguei e comecei a trabalhar novamente o meu ego, que eu fazia lá no início do meu primeiro noite escura da alma, que eu já tinha esquecido de trabalhar ele. Então, ego, tu não domina, ego... Não importa, tu não tem razão, ninguém tem razão aqui. Tu vê que a experiência, a pessoa vê que a experiência, a Pombogira que falou, que não sei se foi Pombogira, mas a Pombogira que falou, também tá criando suas experiências. E hoje não me importa se tem quem tem razão, né? Não importa quem tem razão, né? É tudo experiência. Então, é isso que eu vim dizer para você, a Noite Escura da Alma, ela passa por vários momentos, e se você tá na Noite Escura da Alma, você precisa entender que você vai precisar abraçar suas sombras, e que esse processo, ele é um processo lento, ele é um processo único, ele é um processo onde só a tua alma vai saber aonde ela tem que chegar. E por mais que tu veja um monte de coisa parecida, e eu vi muitas coisas parecidas que te ajudam muito, como esse vídeo, é único, né? É único ser de luz, é único, e é a coisa mais linda, mais desafiadora que aconteceu com a Luíse. Eu faria tudo de novo para viver a Noite Escura da Alma 20 vezes, e eu acredito que eu ainda vou ter umas noites escuras da alma, porque enquanto eu estiver fugindo de olhar para dentro, e dentro da jornada de chama gêmea, não tem jornada se não olhar para dentro. Não tem jornada se não equilibrar o yin e o yang. Não tem jornada se você, como tem gente, né? Deixa aí se você quer que eu fale de chama gêmea, como tem gente que quer saber mais de chama gêmea pela versão da Luíse, né? Mas não tem jornada, né? Quando você de fato não entrar para dentro de si e te botar como corresponsável pelas tuas atitudes. Outra coisa, ser de luz, que não falam aí sobre chama gêmea, elas querem sobre Noite Escura da Alma. A Noite Escura da Alma, ela veio trazer feridas, mas você tem que entender quando você começa o teu processo para a tua expansão de consciência que você tem karmas. Que você veio aqui expandir a consciência, mas tu já criou alguns karmas nessa vida, provavelmente eu criei vários, tá? E você tem karmas a ser resgatado até com essa pessoa que te rejeitou, até com essa pessoa aí que te humilhou, até com essa pessoa que te trata que nem cachorro. Talvez você fez isso lá em outra vida com ela. Então você tem que começar a perdoar, a soltar.
E a pessoa que eu tive mais que perdoar foi a mim mesmo. Entender que eu fiz o que eu pude pela consciência que eu tive. E que as pessoas ao meu redor fizeram o que pôde com a consciência que teve. E tá tudo certo. Tá, meus amores? Fazia tempo, eu sei que eu tô procrastinando aqui, eu vou trazer mais esses assuntos, vou trazer mais oráculos, vou vir mais aqui. Eu amo os feedbacks que acabam vindo pra mim. Eu tô num processo aí faz praticamente mesmo 2 anos e meio, tá? Faz 3 anos que eu tive esse término, essa grande catarse, mas quando eu comecei de fato a expandir minha consciência faz 2 anos e meio. É muito pouco tempo. Eu tive um ano que eu fugi, tá, do processo, então pra mim, 1 ano e meio mesmo que eu tô aí me conectando com tudo isso. 1 ano eu fugi mesmo já entendendo, estudando tarô, buscando muito conhecimento no fato. O espelhamento com a chama gêmea doeu demais durante esse 1 ano. Demais. Era um espelhamento sem fim, parece que vinha espelhamento para tudo que era lado. Eu não consegui lidar, né? Mesmo tentando entender. E faz 1 ano e meio de fato que eu comecei a me render, né, a todo esse processo, e tem que se render, porque senão teu ego vai começar a dizer pra você que nada vai acontecer. E é isso, amores, muita luz pro seu coração. Namastê. Se você chegou aí, se inscreva no meu canal, deixe seu coraçãozinho e seja bem-vindo, se sinta abraçado. Você é filho da fonte, filho de Deus perfeito. E se você tá nesse processo, agradeça a tua alma, porque poucos serão os que vão expandir a consciência. Você é maravilhoso, eu confio em você. Namastê. Gratidão.